Boa tarde, meus amores. Hoje eu vim falar com vocês de uma síndrome muito conhecida, né, que já foi retratada também em alguns filmes, em algumas séries, inclusive no filme da Bela e a Fera, né, é demonstrada essa síndrome, que é a síndrome de Estocolmo. Então, a princípio eu quero dizer para vocês que Estocolmo não é considerada uma condição psiquiátrica, né? Não é uma doença. Ela é considerada como uma condição de autodefesa, né? A autopreservação que o refém, né, utiliza para aquele momento que ele está vivendo com seu sequestrador, com seu abusador, né? E até mesmo com a sua chefia profissional, porque eu vou mostrar para vocês que Estocolmo não é só pessoas que são sequestradas, pessoas que sofrem de abusos domésticos, não, tá? Ela vai muito além, né, dessas circunstâncias, ok? Então, o que é Estocolmo? Estocolmo, o que acontece? A vítima, ela tá ali refém do seu sequestrador. Vamos falar sobre o sequestrador. Ela tá ali vítima do seu sequestrador, mas ela cria, né, para benefício próprio, como uma defesa, ela cria um sentimento. Ela cria uma autodefesa sentimental positiva. Então, ela vai criar vínculos afetivos positivos com esse sequestrador, com esse abusador, com essa chefia, né, que está ali abusando do seu poder para intimidá-la. E isso pode ser ruim, né? Algumas pessoas vão achar assim, mas é uma autodefesa, né, que o psique cria para sair daquela circunstância que está vivendo. Sim, é uma autodefesa, porém pode ser perigoso, porque muitas vítimas, elas se acostumam com aquele movimento ali, se acostumam com aquele dia a dia, do abusador tentar ser bonzinho em alguns momentos, do abusador pedir desculpa, ou voltar atrás, ou até mesmo criar ações positivas, benéficas ao seu refém, né? Em alguns casos, algumas pessoas até se apaixonam pelo seu abusador, né? Tem meninas e mulheres, até mesmo homem, né? Porque não é só mulher que é abusada, alguns homens também são abusados por algumas mulheres. Então, assim, serve para homem e mulher esse assunto, tá? Em alguns casos, as vítimas se apaixonam de verdade a ponto de não querer prejudicar os seus abusadores. Então, até que ponto a gente vive numa sociedade, né, que o nosso psicológico está tão fragilizado que a gente acaba confundindo um estado de autopreservação para aquele momento que se está vivendo e a gente acaba confundindo com um sentimento verdadeiro, a qual, né, a gente está vendo ali que aquela pessoa ela tem um porquê para ela, para o psique dela, tem um porquê estar fazendo aquilo com a vítima, que para nós não tem justificativa e para a vítima também não deve ter justificativa. E muitas vezes esses reféns, essas pessoas reféns, desses abusadores, desses sequestradores, dessas chefias, né? Elas acabam tentando justificar, se acostumando, criando subterfúgios, né? E acaba saindo daquela autopreservação emocional para sair daquele estado que está vivendo e internalizando para uma realidade que não existe, que aquilo ali é só aparente, porque na verdade o abusador, ele é ruim, ele está cometendo uma ação ruim com aquela vítima e a vítima ali, ela fica totalmente refém, não só fisicamente, quanto psicologicamente, desse abusador. Então, o que acontece? A síndrome de Estocolmo não é uma coisa assim normal, apesar de não ser considerada uma doença psicológica, né? E sim uma condição comportamental. Ela é perigosa. Ela é perigosa porque essa atitude ela pode chegar a um homicídio, a um feminicídio, ela pode chegar à morte. Então, o que eu peço? O que eu oriento? O que eu tento mostrar com isso? Que essas pessoas que entram nesse estado, né, físico, e depois saem dele e o psicológico continua abalado, confundindo ainda as emoções, elas precisam de uma terapia. E a melhor terapia para esses casos
é a terapia cognitivo-comportamental, porque vai ajudar o indivíduo a entender que aquele comportamento que o seu abusador teve com ele ou tem com ele não é um comportamento normal, que aquilo está trazendo mal à saúde psicológica e muitas vezes físicas também desses indivíduos, né? E a gente percebe isso através de uma retratação bonita, romântica, que é no filme da Bela e a Fera. Você vê ali que a Bela, ela é sequestrada pela fera e a fera começa a cometer ações positivas a ponto da Bela se apaixonar pela fera. Então, assim, em muitos casos parece engraçado, mas não é engraçado porque acontece isso na vida real, gente. Então, nós precisamos preservar o nosso psicológico para a gente compreender que a gente não deve aceitar certos tipos de abuso, que a gente não deve aceitar certos tipos de intimidação. É lógico que, num caso de sequestro, é natural que a vítima, que o refém, ele vai criar o jogo do sequestrador, ou até mesmo do abusador, do seu esposo ou da esposa dentro de casa, que mantém em cativeiro, vai criar o jogo do abusador para que ela não venha sofrer consequências maiores ou piores, né? Mas é necessário também que se compreenda que passou aquele estágio, passou aquela fase, né? Esse abusador, ele foi garantido ali que esse abusador pagasse na justiça o que ele deve a essa vítima, né? Não somente com os seus danos morais, mas também com a prisão, num âmbito maior, né? Que essa vítima possa enxergar que foi se feito justiça, né? Por aquela atitude que ela sofreu, por aquelas ações que ela sofreu, mas quando essa vítima volta para o seu estado normal, quando essa vítima volta para a sua família, é necessário que essa família acolha essa vítima. É necessário que essa família consiga trabalhar esse psicológico, né? Muitas vezes as pessoas não procuram logo de imediato uma terapia, mas é necessário que se procure uma terapia sim, porque vai ajudar muito. Tem muitas coisas que o terapeuta cognitivo-comportamental, ele vai entender para ouvir essa vítima e também para estar transmitindo, né, fazendo ela reconhecer, né, o que de fato aconteceu, para ela cair em si, mas esse apoio familiar, de amigos, né, é muito importante. Até mesmo quando for em um âmbito profissional, também que esses colegas de profissão, né, acolham também essa pessoa. Porque muita gente no âmbito profissional também tem sofrido intimidações, né? Com palavras, com atitudes, com regras que não condizem aos seus trabalhos e que muitas vezes a pessoa tem medo, se sente acuada em dizer não, em talvez se colocar, porque pode sofrer alguma represália ou alguma opressão, talvez nem vá receber uma opressão, mas o próprio psicológico da pessoa já tenta se defender daquilo de uma forma que ainda não aconteceu, mas eu acho que vai acontecer. Então, assim, não vamos pensar por esse lado. A gente tem o direito de se posicionar assim, né? A gente tem o direito de falar, de se colocar, e também, num caso familiar dessa mulher ou desse homem que está sofrendo abuso dentro de casa, entender que não é normal a pessoa que diz que te ama, que diz que você é a razão da vida dela, te torturar, abusar, te manter em cativeiro, de colocar regras dentro de casa para conviver, onde essa regra vai colocar em jogo o seu ir e vir, né? Vai te tirar a sua liberdade normal como cidadão ou como cidadã. Então, é necessário que a gente tenha um limite até em relação ao nosso entendimento, até em relação ao nosso suportamento, porque muitas vezes a gente fica suportando situações que só vão piorar o dia a dia, né? Em relação àquele sofrimento que a gente está vivendo. Então, se você perceber que você está vivendo um estado, né, de opressão,
de intimidação, que pode te gerar a você ter que fazer o jogo dessa pessoa e você venha cair nessa síndrome de Estocolmo, então sai imediatamente, procura ajuda, procura recurso, procura ler, procura saber como é que você faz para você sair da situação. Mas é importante você compreender que não é uma situação normal e que somente você, pode querer sair dessa situação. Nos casos de sequestro, a gente sabe que é um outro âmbito, que a gente depende da polícia, que a gente depende da justiça e que a gente depende de uma série de outras coisas que foge, né, das nossas mãos, né, do fluxo normal, mas que quando esse indivíduo também, né, sair da mão desse sequestrador, que ele venha tratar do seu psicológico, para não achar, né, que esse sequestrador foi legal, ele foi legal porque ele não me bateu, ele me deu comida, ele perguntou como é que eu tava, queria saber o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, porque tem todo um envolvimento psicológico, né, de um sequestrador e de um abusador com a sua vítima, com o seu refém. Então, que isso não venha se transformar num amor, né, que em muitos casos acontece, mas que saindo dali daquele estado, a pessoa reconheça que a palavra abusador não foi dada àquele indivíduo por acaso. Ele realmente estava abusando dela como vítima. E que a palavra sequestrador também não foi dada por acaso nesse caso, porque de fato ele tirou aquela pessoa do convívio social e talvez até com ameaças de tirar a sua vida. Então, gente, que nós possamos também observar a nossa volta e entender que muitas vezes a gente pode ajudar muita gente que vive essas condições, mas que nem está percebendo que está vivendo essa condição, né? Dar assim alguns alertas, alguns conselhos, sempre é bom a gente destacar e a gente também se autoavaliar todos os dias. Em todas as nossas ações, a gente se autoavaliar para saber que tipo de vida a gente está vivendo e que tipo de vida a gente quer para nós também, tanto profissionalmente, tanto socialmente, em todos os sentidos, e tomar cuidado para a gente não cair nesse tipo de armadilha, ok? Eu estava morrendo de saudade de fazer uma live para vocês. Esse mês eu vou falar só sobre as síndromes, essas síndromes assim complicadas, com nome assim de síndrome de Alice no País das Maravilhas. Vou falar de muitas síndromes interessantes para vocês e vou estar colocando lá no YouTube, ok? Beijo, amo vocês, até a próxima live.